trajetória. Somos Fênix, viva Fênix. Nos palcos, praças, feito artista, Fênix estará, levando a arte com suor e amor aonde o povo está. Olá para você que nos acompanha toda semana. Olá, Charles. Se preparem, prepare o coração porque está no ar mais um programa Arte e Cultura. Que acompanha o Grupo Música e Arte aqui pelo programa Arte e Cultura. Na nossa programação de hoje, vamos conferir o segundo episódio do quadro Tua Cara, apresentado por Maria Elisa. Bora conferir? Olá, esse é o quadro Tua Cara. E usando a arte como ferramenta de transformação, o Grupo Música e Arte busca em sua missão capacitar a pessoa humana para o compromisso com a vida. Mediante uma formação intelectual, esta missão se caracteriza pela investigação da verdade, pelo ensino e pela difusão da cultura inspirada nos valores éticos que dão pleno significado à vida humana. Eu sou Maria Elisa e hoje eu estou aqui com um entusiasta, apaixonado por música, poeta, compositor e produtor musical. Meu convidado de hoje é Roberto Grespan, mais conhecido como Velho Nard. Vamos conhecer um pouquinho da história dele? Gostaríamos de saber um pouco mais sobre você, Roberto. Conta aí pra gente, como que surgiu toda essa paixão pela música e como que é o seu trabalho? Eu trabalho com eletrônicos e telecomunicações desde criança, né? Meus pais trabalharam na Philips, que era a antiga fabricante de televisão no Brasil. Sou nascido em Guarulhos e vim para o interior porque meus pais já eram do interior.
E dentro dessa paixão pela eletrônica, eu também estudei eletrônica na ETEL, um colégio em Ipauçu, e tive essa formação técnica dentro dos aparelhos de som, dos vinis, entre outras coisas. E fui trabalhando com isso durante a vida toda, até montar a minha empresa, que também trabalha com telecomunicações, e vim a conhecer grandes amigos e grandes músicos, que acabou acendendo ainda mais essa vontade de participar de algum projeto musical real, né, assim, sem ser só amador. Entendi. E foi aí que a gente conheceu o Samuel e o Lucas e outros músicos da banda que a gente vai falar daqui a pouco. E foi muito bacana, assim, tá sendo uma experiência nova, né, porque você se transformar em músico depois de mais velho parece assim, né, algo diferente, né. A música não tem idade, né? Música não tem idade, então, dentro dessa perspectiva aí é que a gente veio a ter a ideia de montar esse grupo que vai lançar grandes músicas autorais, que está começando a se desenhar aí, que a gente vai conhecer dentro de alguns dias, vai ter lançamento oficial em todas legal. as plataformas. E um pouco disso é fruto de um trabalho totalmente coletivo. Lá na banda a gente não tem ninguém que seja, essa pessoa é quem faz tudo. Lá todo mundo faz tudo um pouco. Essa visão do coletivo é muito importante para que um projeto dê certo. Agora, fugindo um pouquinho do nosso assunto, Velho Night, da onde veio isso? Agora eu fiquei curiosa. Então, isso aí foi uma brincadeira que os meninos faziam, né? Que eu gostava muito da noite, né? De ouvir música e jogar conversa fora, sempre estar ouvindo música e brincando com os amigos. E daquela época de Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Ira. Época boa. Então a gente comprava os vinis, né? E ouvia na casa dos amigos e passava a noite inteira ouvindo música, conversando. E aí ficou Night, e aí tem um grupo nosso que todos os amigos são chamados de velho, né? Velho Samuca, velho e tal. E aí, como eu tinha Night, ficou Velho Night. E Olha aí que legal. o pessoal da banda, quando foi escolher o nome da banda, até fizeram uma surpresa para mim dentro desse nome, porque não era algo que eu esperava em si, mas eles fizeram como uma homenagem. Mas a banda Velho Night em si, todos os integrantes têm esse perfil, né? O Lucas, por exemplo, é colecionador de carros antigos e de motos antigas. Então, assim, não é uma banda velha, mas gosta das coisas antigas. Eles tocam em amplificadores valvulados, que tem um timbre diferente, buscam um som de bateria diferente, de baixo diferente, os arranjos de piano são diferentes, né? Num estilo mais antigo, onde trazia aquela característica de Queen, entre outras bandas que todos eles curtiam também quando mais jovens. Mas não somos tão velhos assim também. É uma galera nova de alma velha que curte as coisas mais antigas. Meio assim. Que legal. Ô Roberto, fala pra mim, quais são as suas influências no meio musical? Que tipo de música você gosta de ouvir? E de que forma isso influencia nas suas composições? Que eu soube que você é compositor também. Então, eu gosto de ouvir todos os estilos musicais, e apesar de a gente ter uma essência sertaneja, né, do interior, a gente sempre teve uma ligação, assim, a minha ligação com a música foi muito eclética. Eu gosto de MPB, eu gosto de jazz, eu gosto de blues, mas a preferência sempre foi o rock nacional, que foi Legião Urbana, como o primeiro da lista na minha visão, que foi um dos grandes poetas da nossa época, Paralamas do Sucesso, Ira, e aí, consequentemente, Skank, Jota Quest. Mas hoje, em especial, como a gente está lançando esses novos projetos, nos abriu também muitos horizontes e as plataformas em streaming em conhecer muitos outros tipos de música, né, que às vezes só vinham de São Paulo, demorava para chegar, né, a gente só conseguia com dificuldade. Então essa abertura do mercado online fez com que a gente conhecesse bandas incríveis, novas, que estão surgindo a todo momento. Então hoje você coloca em qualquer plataforma novos artistas e tem lá uma infinidade de gente boa trabalhando, começando, e que é o nosso trabalho também.
Entendi. E você sendo um dos fundadores da banda Velho Night, em que aspectos a proposta da banda se diferencia de outras bandas do mesmo estilo, não só em Tupã, mas aqui na região também? Então, essa proposta ela veio do formato de composição, porque assim, quando no início eu e o Samuel começamos a se comunicar em relação a criar música, a escrever música, a gente sentava num local e ia bater papo sobre isso, escrever sobre isso. E aí conhecemos o Lucas, que também já tinha um monte de poemas na gaveta. E aí eu fui descobrindo com eles, na verdade, que a composição, ela pode nascer de uma inspiração, onde você escreve uma música do começo ao fim, ou você também pode ter um intuito. Um exemplo, assim, só para deixar um dos exemplos, eu estava fazendo uma viagem com o Samuel e a gente falou assim, puxa, a gente podia falar alguma coisa de algo que marcasse muito a vida das pessoas, né? Aí, mas ele, um grande amor, uma grande paixão, e foi dado assim várias aberturas de ideia e eu falei para ele assim, olha, pode ser que na vida da pessoa até um vício possa ser um grande momento, né? Então, em algum determinado momento, um cara, por exemplo, que teve um problema com o alcoolismo e deixou de lado filhos ou algum outro tipo de família. E quando ele vai olhar o álbum de retratos dele, ele vê que havia lá algumas páginas em branco. E ficou só esse papo, a gente foi em Marília, resolveu o que a gente tinha que resolver. Na outra noite, Samuel chegou e falou, cara, tive um insight sobre aquilo, escrevi uma música, chama Páginas em Brancos, olha como é que tá. Nossa. Então foi fantástico. Aí o Lucas já chega e põe os arranjos e dá outras ideias e modifica algumas palavras. Então a gente chegou num formato de estudo, a gente faz um grupo de estudo para criar que saem as composições assim. E com eles eu aprendi que a grande sacada das composições está em como cantar a sua poesia, porque muitas vezes você tem uma poesia lá que você escreveu e se alguém conseguisse musicar aquilo lá, com certeza sairia uma excelente música. Então, essa forma nova de compor que eles trazem, né, eles sendo músico, então eles têm os arranjos, eles têm as escalas e às vezes eu estou fora da escala porque eu quero criar uma história. Então, assim, um vai orientando e ajudando o outro a progredir dentro das composições. E todos lá na banda compõem, de alguma forma, ou instrumentalmente, ou em questão de letra, mas todos compõem. Sim, porque eles falam, precisamos de um arranjo para essa música que a gente escreveu. E aí todos ajudam coletivamente. Ai, que legal. Roberto, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados. O que você faria se você pudesse mudar algo em relação à cultura tupanense? Olha, eu acho que por nós sermos instância turística, a gente devia separar uma fatia melhor do investimento que vem de verba para a cultura. A gente tem grandes grupos de teatros aqui já antigos, grandes compositores. Eu tive a honra de conhecer um grande músico da cidade, o Ivan Bagagi, que é do grupo Música e Arte, que foi uma pessoa que nos orientou sobre fazer a lição de casa de forma correta, preencher tudo que tem que se preencher, os formulários, fazer o ABCD do jeito que tem que se fazer. Então, assim, é alguém que acredita na cultura, sonha com a cultura e luta pela cultura. Então, isso, assim, nos trouxe também um grande ânimo de acreditar que o poder público possa fazer grandes investimentos. A gente tem um teatro que falta banco. A gente tem as praças, que são locais onde poderiam ser feitos festivais, shows, né? Por exemplo, a Praça do Fim da Linha, tem um palco lá. Então, se tivesse um festival de música para bandas novas, porque assim, a cultura quando ela fica assim dentro de um ciclo só, né, todo mundo amarrado com aqueles mesmos artistas, não abrindo janelas para os novos artistas, ela não evolui como um todo. Então, às vezes ela evolui dentro só daquele time. Então, a mensagem que eu queria passar era para que tanto os governantes como os próprios artistas da cidade se unissem de forma coletiva para solicitar, pedir projetos novos e mostrar todo o trabalho que todo mundo pode fazer para a região do Oeste Paulista, né?
E eu ainda abro um parênteses aqui na sua conversa, que o Grupo Música e Arte, ele tem justamente essa visão de trazer todo mundo, de juntar todo mundo. E eu te falo, é uma luta árdua. Não é fácil da gente conseguir fazer isso. Muita gente fala que vai fazer e chega na hora H não faz. Às vezes a gente não consegue contato com as pessoas. Então eu deixo aberto para você, artista, independente do seu segmento, independente do que você faz, se é teatro, se é dança, se é música, se você é da literatura, se você é do artesanato, o Grupo Música e Arte está aqui para abraçar todo o segmento artístico. Entra nas nossas redes sociais, no Facebook está como Música e Arte por toda parte, o Instagram também e no YouTube também. Temos também o nosso site www.musicaiarte.arte.br. Procura a gente, entre em contato para poder mostrar a sua arte. Esse foi o segundo Tua Cara. Roberto, eu me despeço do nosso quadro e deixo aqui aberto para você fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho da banda Velho Night, que é uma banda jovem. A gente abriu o Instagram e o Facebook e as plataformas agora, e o primeiro lançamento ocorrerá dia 17 agora com o single da Velho Night, que já está tocando nas rádios aqui em Tupã, e vai ter um lançamento nacional em todas as plataformas dia 17 agora, e no dia 24 o nosso primeiro EP, que vai se chamar Intervalo de Quinta. E só para fazer um adendo, o Intervalo de Quinta ele vem dentro de duas razões. Uma, que dentro de algumas melodias dos meninos tem compassos que são intervalos de quinta, que eles mais técnicos podem falar melhor sobre isso e vão falar em outros programas. E também que todos os nossos ensaios ocorriam de uma quinta-feira, que era um intervalo, né, do meio da semana. Então surgiu a ideia de colocar o nome do EP de Intervalo de Quinta, tanto na parte musical como na própria parte de ensaios mesmo. E tá aí daqui uns dias nas plataformas para vocês todos curtirem. Obrigado, Roberto. Vai ser um prazer a gente conhecer aí o trabalho da Velho Night quando estiver aí no ar para todo mundo, em todas as plataformas. Música e Arte também faz questão de estar aí presente nesse lançamento. Vamos trazer a banda para entrevistas, trouxemos o fundador para entrevista. Teremos outras entrevistas por aqui, ok? Obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Música e arte por toda parte, parabéns e obrigado mais uma vez por contribuir com o programa Arte e Cultura com essa entrevista super bacana. Tua Cara, quadro novo que a gente gostou bastante. E você de casa agora vai acompanhar mais uma contação de história com a Serena. Isabela, a menina do cabelo poderoso. Como eu sempre falo, no mundo da imaginação, tudo pode acontecer. É só fechar os olhos para a magia aparecer. Estamos aqui no nosso quadro de contação, levando você para o mundo da imaginação. E nossa historinha hoje é da Isabela, a menina do cabelo poderoso. Era uma vez uma linda menininha chamada Isabela. Isabela tinha cabelos crespos, cheios de cachos. Ela era negra como a mãe dela, linda como uma noite estrelada. Na rua que Isabela morava, tinha muitos amiguinhos que brincavam com ela. Alguns amiguinhos, quando estavam brincando com Isabela, zombavam do cabelo dela. Dizia que ele era sujo e desarrumado. Isso deixava Isabela muito triste. Ela olhava para os amiguinhos e não entendia por que eles zombavam do cabelo dela. Chegava em casa desanimada. O pai, vendo Isabela triste, resolveu mostrar para Isa que ela era bela e seus cabelos eram mais belos ainda. Ele propôs uma brincadeira para Isabela. E para a brincadeira ficar muito mais legal, ele colocou um espelho muito grande na sala, colocou Isabela na frente do espelho e ficou atrás. A brincadeira era: eu falo, você repete. Isa, tudo que eu falar, você vai repetir, só que pro espelho, combinado? Combinado, disse Isa. Então vamos começar? Vamos, papai. Então a brincadeira começou.
Primeira frase: eu sou linda. Isa olhou o espelho, sorriu e disse: eu sou linda. O pai continuou: meu cabelo é poderoso. Isa olhou para o espelho novamente e repetiu: meu cabelo é poderoso. O pai viu a felicidade e o encorajamento na menina e continuou: meu cabelo é poderoso e único. Isa passou a mão no seu cabelo, olhou para o espelho e disse: meu cabelo é poderoso e único. O pai continuou: eu sou linda, maravilhosa. Eu sou linda, maravilhosa. Isa já estava eufórica olhando para o espelho. Meu cabelo é poderoso e único e ninguém vai me dizer o contrário. Meu cabelo é poderoso e único e ninguém vai me dizer o contrário. Daquele dia em diante, Isa era outra criança. Quando um zombador chegava e zombava do cabelo dela, ela lembrava do espelho, olhava para o zombador, dava um sorriso e dizia: meu cabelo é poderoso e único. Eu sou poderosa e única, porque o Papai do Céu me fez assim. Com o tempo, ninguém mais zombava de Isa e ela passou a ensinar para todo mundo que somos únicos. O loirinho, o ruivinho, cabelos longos, cabelos curtos, mas o cabelo mais poderoso era o dela, cheio de cachos, como as ondas do mar. E assim minha história terminou, chegou ao fim. Todos somos únicos, todos somos poderosos. E viva nossas diferenças. Tchau, telespectadores. Até a próxima. Aqui, no nosso mundo da imaginação. E saindo do mundo encantado da imaginação, nós vamos decolar agora diretamente para o Rio de Janeiro, para a casa do inventor do avião, Santos Dumont. Acompanhem! O programa Arte e Cultura essa semana está hoje aqui na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, para visitar a casa de um dos maiores inventores do Brasil, Santos Dumont. E você do Arte e Cultura, mais uma vez, vem com a gente. Era um menino muito inteligente que sonhava em voar no céu. A casa de Santos Dumont foi idealizada por ele mesmo em 1918 para ser a sua residência de verão. O projeto arquitetônico foi realizado por Eduardo Pederneiras. A casa é um chalé estilo alpino francês, chamada hoje de A Encantada. Com estrutura simples, reflete a inventividade, de Santos Dumont nos 3 pavimentos: a oficina, a sala, quarto e banheiro. Ela não possuía cozinha, pois as refeições vinham do Palace Hotel, hoje atual prédio da Universidade Católica de Petrópolis. A íngreme escada de acesso tem degraus recortados para facilitar a subida e a descida. Em 1936, a casa, móveis e objetos do inventor foram doados pela família à Prefeitura de Petrópolis. Foi tombada em 1952 e em 1956 tornou-se o Museu Casa de Santos Dumont. A gente começa a visita aqui na casa de Santos Dumont, já logo subindo a escada aqui, o inventor, sempre revolucionando, criou uma escada diferenciada porque o grau íngreme da escada não possibilitaria os degraus comuns e ele fez degraus diferenciados, como você está vendo agora na imagem, para facilitar a subida. Santos Dumont, embora fosse brasileiro, ele vivia desde os 18 anos na França e quando vinha ao Brasil, aqui para o Rio de Janeiro, em Petrópolis, ele ficava aqui no hotel
hoje a Universidade Católica de Petrópolis era o Hotel Palace. E da janela do hotel ele avistou então esse terreno que estava à venda na época e ele encasquetou, queria construir aqui a sua casa. Apostou com os amigos uma caixa de uísque e em 3 meses o inventor, contrariando os estudos da época, enfim, construiu a casa aqui e você vai entrar junto com a gente e visitar um pouquinho da casa que era a Casa de Verão de Santos Dumont. Ele nasceu em Minas Gerais, seu pai um engenheiro rico agricultor, que o emancipou e depois lhe instruiu que fosse estudar em Paris. Era um menino muito inteligente, que sonhava em voar no céu. Aos 24 anos, cumprindo com seus planos, pela primeira vez subiu aos céus. Depois de muito pouco, sonhando em voar no outro, projetou seu próprio balão. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com seus inventos fez decolar o nome do Brasil. Depois de alguns meses fez um dirigível. A casa do Santos Dumont, na verdade, foi construída em estilo chalé francês, né? É uma sala só, mas com 4 ambientes. Aqui ele fez uma escrivaninha que é um pouco mais alta que o convencional, porque Santos Dumont era muito baixinho, ele tinha 1,52 m apenas e ele gostava de escrever de pé, por isso que ele fez nesse canto esse ambiente. Na parte de cá ele fez uma sala de estar, inclusive com uma lareira. Era um menino muito inteligente, que sonhava em voar no céu. Aos 24 anos, cumprindo com seus planos, pela primeira vez subiu ao... Santos Dumont começou a comprar o chapéu Panamá e molhar e deixar a aba caída e virou então a tendência de moda da época. Santos Dumont sempre com mente à frente. Que o emancipou e depois lhe instruiu que fosse estudar em Paris. Era um menino muito inteligente, que sonhava em voar no céu. Aos 24 anos, cumprindo com seus planos, pela primeira vez subiu aos céus. Depois de muito pouco, sonhando em voar no outro, projetou seu próprio balão. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Aqui a gente tem uma escadaria, uma pequena escada que leva até um observatório que Santos Dumont construiu para ficar observando as estrelas. Na época que ele construiu o chalé, só tinha o hotel aqui na frente e a casa dele. Ou seja, não tinha iluminação de rua, não tinha as construções aqui ao fundo, devia ser escuro e devia ser muito bacana para quem observasse. E também, outra curiosidade foi o mastro com a bandeira do Brasil, que Santos Dumont hasteava assim que ele chegava na cidade. Ele só vinha aqui passar as férias, então quando ele estava aqui ele hasteava a bandeira e quando ele ia embora ele retirava a bandeira e guardava. Então a população aqui de Petrópolis sabia quando Santos Dumont estava e quando ele já tinha ido embora. Alberto Santos Dumont, com seus inventos fez decolar o nome do Brasil. Altas estrelas cadentes. O teto é metal? É. Ele fez, a intenção dele era que absorvesse o calor do sol para manter a casa aquecida. E como era muita natureza, e há quase 100 anos atrás aqui era muito mais frio, bem mais frio. Não tinha o efeito toda a estufa. preocupação dele, ele fez as paredes com... Nome do Brasil. Depois de Um aspecto importante aqui da casa do Santos Dumont é a acessibilidade, né? A prefeitura acabou comprando o terreno que ficava aqui em cima, onde era a casa da caseira que tomava conta aqui quando o Santos Dumont não estava, e fez um centro cultural. Funcionou primeiro uma escola, hoje é um centro cultural e dá acesso aos cadeirantes que sobem de carro até a rua de trás, vêm por aqui para poder fazer a visitação. alguns meses fez um dirigível, navegou pelo ar como ninguém fizera então.
Outra prova de que Santos Dumont lançava tendências foi o famoso relógio de pulso. Hoje todo mundo usa, né? É muito comum, mas antigamente os relógios eram de bolso. Todos os homens usavam relógio de bolso. O primeiro relógio de pulso do mundo foi ideia de Santos Dumont. Ele estava pilotando a aeronave e tinha que cronometrar o tempo, né, de voo. Só que ele tinha dificuldade, então ele amarrou o relógio de bolso no pulso. E depois ele encomendou ao seu amigo, o Cartier, que fizesse então um relógio que pudesse ser adaptado ao pulso, para que ele pudesse ficar com as mãos livres. E assim, Cartier fez o primeiro relógio de pulso do mundo e inclusive dando o nome de Santos ao relógio, em homenagem a Santos Dumont. Com o dirigível número 6, contornou a Torre Eiffel, um grandioso feito num trajeto perfeito como ninguém fez, guiou-se no... Aqui na parte de cima do chalé a gente vê essa bancada aqui. Santos Dumont mandou fazer para transformar esse chalé de forma deixar ele muito funcional. Então ele usava durante o dia como uma mesa de trabalho e durante a noite a governanta colocava o colchão e aquilo usava também como cama. E aqui o telefone, né, por onde ele pedia comida, né? O Santos Dumont lançando moda, o precursor do delivery, né? Ele ligava para o Hotel Palace para trazer a comida até aqui. No céu, muito bondoso gênio dividiu o seu prêmio com os pobres de Paris. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com seus inventos fez decolar o nome do... Esse aqui era o banheiro que Santos Dumont mandou construir para o próprio uso. É um banheiro pequeno. Santos Dumont ele gostava de conforto, mas ele não ostentava, ele não tinha ostentação. Poucos palacetes aqui de Petrópolis possuíam luz elétrica. Ele já tinha luz elétrica e tinha água quente, né? Ele fez uma engenhoca, ele inventou um dos precursores do chuveiro aquecido, né, com água quente, aquecido com álcool. Então tinha um reservatório dividido ao meio com um fundo falso. Metade da água ficava quente, aquecida com o álcool, e a outra metade ficava fria, e com as correntes laterais ele ia dosando e misturando nesse fundo falso e deixando a água a contento. Então ele gostava de conforto, sim, mas sem ostentação, por isso ele fez essa casa pequena e muito prática para o seu uso pessoal. O nome do Brasil pilotava o 9 com muita destreza, com seu chapéu Panamá. Como seria ainda então, observando as grandes descobertas, um aeroplano fez o inventor e o acoplou ao projeto 14, surgindo o nome 14 bis. Era o ano de 1906, 23 de outubro, Campo Bagatelle, num voo ascendente visto por toda a gente, o 14 bis decolou. Foi grande emoção. Voando alguns segundos ele provou ao mundo que o homem podia voar. Alberto Santos Dumont. Como a gente tinha dito, uma das questões mais importantes aqui na visitação da Casa Santos Dumont é a acessibilidade. Aqui nós temos um totem que ele faz um tour virtual em toda a residência, né? Onde o cadeirante, a pessoa que tem dificuldade em locomoção, pode fazer um tour, até porque algumas partes da casa, mesmo com acessibilidade, como a casa é tombada, ela não pode sofrer nenhuma modificação. Também, em todos os pontos, temos escrita em braille para os portadores de deficiência visual, e o vídeo que conta a história do Santos Dumont e de toda a casa, do museu aqui, tem toda a parte de libras, e também temos uma maquete para os deficientes visuais, onde é a maquete do prédio todo, da casa inteira, que retira o telhado e a pessoa pode tatear, enfim. Essa questão de acessibilidade é muito importante, e muita arte, muita cultura, todos temos que ter acesso. O seu feito ficou marcado
na história da aviação. Alberto Santos Dumont, os jornais o elogiaram e o mundo aplaudiu. Fez ainda assim outro grande projeto, leve, simples, elegante, que se chamaria Demoiselle. Todo o legado que ele deixou e a sua conquista dos céus vão sempre estar presentes, vivos em nossas mentes, uma obra inesquecível. Todo mundo pensa que Santos Dumont só inventou o avião, né? Todos conhecemos o 14 bis, né? Só que Santos Dumont, além de inventar o avião, ele também resolveu outras questões e teve outros inventos, como o relógio de pulso, como o chuveiro. Aqui nós temos um painel, um azulejo, que mostra o Santos Dumont resolveu o problema da digeribilidade, né? Ele conseguiu resolver a questão dos dirigíveis, porque antigamente os balões só voavam ao sabor dos ventos, e aí Santos Dumont conseguiu solucionar esse problema, fazendo com que o dirigível contornasse a Torre Eiffel e pousasse no mesmo ponto em 30 minutos. Isso foi em 1901. Já em 1906, que é o que a gente mais conhece, Santos Dumont inventou o avião através do 14 bis, né? Isso em 1906. Já em 1907, Santos Dumont já alçava voos mais altos e mais rápidos com o Demoiselle, o outro avião que Santos Dumont também construiu. Então, Santos Dumont foi um gênio, né? Não só na parte da aeronáutica, mas em outros pontos também, arquitetura, inventismo, enfim. Alberto Santos Dumont, os jornais o elogiaram e o mundo aplaudiu. Fez ainda assim outro grande projeto, leve, simples, elegante, que se chamaria Demoiselle. Todo o legado que ele deixou e a sua conquista dos céus vão sempre estar presentes, vivos em nossas mentes, uma obra inesquecível. Humilde e importante, uma estrela brilhante, brasileiro cor de anil. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com seus ventos fez decolar o nome do Brasil. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa visita à Casa Museu do Santos Dumont, casa de verão do maior inventor brasileiro que inventou o avião, e a gente trouxe para você do Arte e Cultura mais essa curiosidade turística, histórica e cultural. Até a semana que vem. Ele nasceu em Minas Gerais, seu pai um engenheiro rico agricultor, que o emancipou e depois lhe instruiu que fosse estudar em Paris. Era um menino muito inteligente que sonhava em voar no céu. Aos 24 anos, cumprindo com seus planos, pela primeira vez subiu aos céus. Depois de muito pouco, sonhando em voar noutro, projetou seu próprio balão. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com seus inventos fez decolar o nome do Brasil. Depois de alguns meses fez um dirigível, navegou pelo ar como ninguém fizera então.
projeto seu, com o dirigível número 6. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com seus ventos fez decolar o nome do Brasil. Que viagem bacana! Fazendo essas viagens para outros lugares, conhecendo outras pessoas, a gente também conhece outras culturas, o modo de se fazer cultura, de se transmitir essa cultura. E isso tem que ser valorizado. E pensando nisso, que o Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura cria o prêmio Mestres da Cultura Tradicional de Tupã e Região. Trata-se de um programa em que o Instituto Luiz Bertazzoni vai identificar e vai valorizar, dando homenagens, certificando a cultura familiar tradicional de um artista, de uma festa, de uma tradição aqui de Tupã. Então, a diretoria já se reuniu e já começou a criar as regras que vão nortear o prêmio de Mestres da Cultura Tradicional de Tupã e Região. Muito em breve, a gente vai anunciar a abertura do primeiro edital com todas as regras de participação para você aqui de Tupã, que tem na sua família uma cultura, um modo de fazer cultura, um modo de transmitir essa cultura de pai para filho, e que essa cultura deve ser valorizada, preservada, e nós, do Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura, criamos esse prêmio justamente para isso, para valorizar a sua cultura e para incentivar para que a sua cultura, o seu modo de fazer tradicional, não morra e não seja esquecido. Em breve, muita novidade por aí. Acompanhe o Arte e Cultura, acompanhe nas outras mídias, que o Instituto Luiz Bertazzoni vai fazer toda a divulgação de como vai funcionar o prêmio Mestres da Cultura Tradicional de Tupã e Região. Não percam! Agora o Arte e Cultura vai para o intervalo, mas, gente, é rapidinho. E vocês não saiam daí. Somos